Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Orê, Mojuba, Saravá, todas as ações de respeito ao nosso povo de matriz africana. Minha live de hoje, diferente da de domingo, foi uma live ligada à minha indignação. A minha live de hoje é uma live resposta e também conclusiva a um nível de perdão. Costuma-se dizer que nós somos normativos, né? Em tudo que nós fazemos, tudo que nós programamos. Porém, nessa normatividade, eu tenho que entender até onde eu interfira no ideal do outro ou na realidade do outro. Então, depois de todo os comentários e tracejos que foi a live do zelador que chamou a nossa cultura de troço, e ele postou perante a Armac algumas situações particulares, um pedido de desculpa por dizer que era uma linguagem coloquial, bem, póstumo foi, a coisa já aconteceu. Eu venho falar de uma coisa que me incomodou. Eu assistindo os comentários de vocês todos, obrigado aos que apoiaram, aos que acham que eu estou certo, obrigado aos que acham que eu estou errado, obrigado aos que têm comigo um pensamento da mesma forma e obrigado também aos que não têm. Se não houvesse as diferenças, não haveria o do Hotel William. Obrigado à mãe Marliou Gouladê, sendo uma mais velha, sendo uma Balma Joye, que enfatizou a minha resposta ao que talvez alguns entendam como injúria. Mas eu me vi entristecido depois da live porque eu observei uns comentários de uma pessoa que está correlacionada a esse vídeo. O vídeo lá do comentário do zelador que chamava o nosso culto ancestral de troço, não culto esses troços, né? E eu chamei essa pessoa em particular e perguntei, fulano de tal, você se sentiu incomodado em algum momento do que eu possa ter falado na minha live que feriu a sua realidade? Aí a pessoa compôs lá, disse que a minha live não era somente o acontecido que havia magoado a sua forma de ser, mas também os demais comentários que as pessoas estavam fazendo sobre a questão muito clara do trans no atabaque. Eu não venho aqui discutir, gente, o que seria dogmático ou não. Eu venho tentar levantar um debate, uma conversa com vocês sobre a grande diferença do real e do ideal. Então essa pessoa me falou que ela haveria percebido uma posição transfóbica da minha pessoa perante o meu comentário do que aquele zelador falou de troço. Bem, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou o maior apoiador das essências. Até porque quem não conhece a essência não conhece a alma, quem não conhece a alma não conhece o ser humano no total. Então, me sentindo a obrigatoriedade de voltar aqui com vocês para a gente poder discutir isso e eu deixar claro e público, através da mídia social, que eu não sou uma pessoa transfóbica. Até porque, a partir do momento que você executou a sua luta, que é a brincadeira do pra quê e porquê, né? Pra que eu me coloco à disposição de uma sociedade preconceituosa e entendo que eu sou um ser trans? Se eu já me entendo como um ser trans, eu me entendo como um ser de camada superior, mal comparando, de uma forma bem lúdica, X-Men. Houve uma evolução. Eu não sou um homem trans, nem uma mulher trans, eu sou um homem gay. Então eu tenho uma classificação, um espaço na sociedade que me compõe o homem que eu sou. Porém, eu sou um homem que vivo uma religião perante uma cartilha de dogmas. Perdão. E se eu pretendo estar dentro desses dogmas, eu pretendo cumprir esses dogmas. Eu vou contar para vocês uma historinha pequena. Há muito tempo atrás, antes de eu me iniciar, isso são uns 24 anos atrás, 25, eu era evangélico da Igreja Batista. E quando eu comecei a entender que a minha afetividade emocional estava determinada a homens e não a mulheres, cheguei para o meu pastor e conversei com ele e falei, olha pastor, eu sou grato a tudo que o senhor fez por mim. Gente, eu vou dar um beijo de boa tarde em todos, senão eu perco o foco, né? É meu normativo perder o foco e falar demais. Então eu falei, pastor, eu vou deixar de lado todo o meu compromisso, a minha religiosidade aqui com vocês, nesse clã, nesse núcleo, nesse gueto, porque o dogma dessa religião, que era a Igreja Batista, não permite que um homem gay ou homossexual transite aqui no que para a gente é platô, no que para eles é o púlpito, e proceda aqui algum cargo espiritual dentro da igreja. Aí meu pastor me falou, não, deixa de lado, é só você não executar, pensar não é pecado. Eu falei, não pastor, a partir do momento que a essência do meu pensamento me leva a entender,
É o que muitos falam, né? Só existe contraste quando há consciência. Eu tive a consciência da minha sexualidade e essa consciência gerou um contraste pelo que eu servia-me de fé. Porém, a gente está em nível evolutivo ao mundo. Nós fomos seres criados lá atrás que sofremos evoluções e involuções também, porque o corpo adoece, as modificações elementares mudam o mundo e por aí a coisa vai. Porém, o que não pode ser mudado é o que infelizmente eu escolho. Se eu olhei na internet, gostei e comprei esse Queté azul, eu não posso esperar receber um Queté amarelo. E se me chegar um Queté abóbora, eu não posso adequar ele com a minha roupa listrada, porque não vai ornar. Talvez não seja do meu desígnio, da minha escolha. Então essa pessoa me falou que eu tinha feito uma transposição transfóbica, que eu tinha levado a minha live para um nível de transfobia. Ela quis me colocar talvez como palavras que eu tenha falado que tenham magoado o sentido do ser real e do ser ideal que ela almeja. Então, antes de eu falar desculpas, claro, se na minha live eu feri a ideologia ou a identidade de gênero de quem quer que esteja do outro lado aí. A gente sabe que o candomblé ele tem as suas normatividades culturais de furto positivo, seja da baiana constituída e comprovada, até os costumes de serviços masculinos ou femininos. Porém, para que a gente entenda essa grande diferença entre o real e o ideal, que essa pessoa me deixou magoado e pensativo quando disse que eu tive uma posição transfóbica. E eu luto realmente pela igualdade, pela essência. Então, quando ela falou isso, a pessoa, tá, gente? Não estou desconstruindo o ser. É indiferente às lendas que existem de Auon e o Iroko, da questão do Ibajé, que é o sangue menstrual, que é expelido do corpo, magoal, atabaque, das mulheres pertencerem ao culto do Abê, do Cheque de Chequerê e de todas as questões, e também das pessoas que defendem melhor uma mulher ou um homem trans tocando um atabaque do que um ogã bêbado. A disciplina é muito clara e são respostas únicas e objetivas. Se o homem está bêbado e é ele quem conduz o atabaque, ele não deve tocar, é um instrumento sagrado. Para isso, antigamente existia o pagodô, um quarto onde eram guardados os instrumentos sagrados. Na minha casa, o pagodô tem um outro significado. Mas para eu poder entender o meu caminho, que talvez tenha levado que essa pessoa, que um desses homens trans que estava ao atabaque, tivesse se sentido magoado ou ofendido pelo meu comentário, apesar dessa pessoa me dizer que não foi somente a minha live. Então, somente minha live teve um pedacinho de comportamento. Eu não posso me responsabilizar pelo que os outros tiveram de comportamento, ou de preconceito, ou de apontamento. É preciso entender gravemente a correlatividade do bom e do ótimo. O bom, ele é para mim, porém o bom é pernicioso. É bom que eu tenha esse corpo, mas esse corpo está acima do peso. Então, até quanto esse corpo bom não me acostumou a estar na minha zona de conforto? Então, é bom que eu me entenda como homem trans, como mulher trans. Afinal, é a minha essência. Agora, para que seja ótimo eu ser um homem trans ou uma mulher trans, ou um homem gay, uma mulher lésbica, esse ótimo, ele tem que ser para todos. Quando eu digo para todos, não que nós dependamos do posicionamento do outro para a nossa escolha de vida, mas nós dependemos exclusivamente do nosso olhar peculiar para a qualidade da vida dos outros. É o que eu executo aqui que leva ao outro um facho de luz. Porém, quando eu digo que é ótimo que eu seja um homem trans e que eu seja uma mulher trans, automaticamente a minha escolha e o meu entender da minha identidade de gênero, a minha individualidade, tem que gerar um caráter positivo e tem que gerar um caráter agradável aos demais. Eu não posso escolher quem sou, me impor a quem sou e esquecer que eu não tenho ali. Se tudo que eu faço é para o próximo, eu não tenho ali uma pessoa que talvez vai entender ou ter as mesmas considerações e apelos que eu tive. Eu tenho os verdadeiros apelos e considerações pelo que eu faço porque eu consigo converter e não convencer. Por que eu digo isso, gente? Quando a gente vai para essa relatividade do bom e do ótimo, também tem o para quê e o porquê de uma situação de um homem trans, de uma mulher trans, de um travesti, de um masculinizado, de um feminilizado. Nós somos seres evolutivos e estamos tendo liberdade de encontrar a nossa essência, a nossa história.
Quando a gente fala do para quê e porquê das coisas, o para quê é o para que eu mudei, o para que eu acredito e o para que eu elevo algum assunto. O para que eu estou aqui agora é para que vocês me ajudem a entender se eu fui transfóbico. O porquê é para que eu não me corrompa. Para quê e porquê são razões diferentes, como o bom e o ótimo são razões diferentes. E o que eu quero mais tocar agora é na questão do que é real e do que é ideal. Quando somos seres humanos, somos tendenciosos a ser gordinhos, magrinhos, bonitos, feinhos, esquisitos, não esquisitos, chatos, ilegais, femininos e masculinos, héteros e héteros, gays e lésbicas, transexuais e travestis, mulheres trans e homens trans. Porém, quando eu escolho o para que eu estou na religião, eu escolho também o meu porquê. Para que eu descobri a religião? Para que ela me desse algo que estava me faltando. E por quê? Para que eu ali me tornasse uma pessoa melhor. E pescando um pedacinho da palavra aqui do que o pai Marcelo Lima falou, que é o EBE ele é plural, eu tenho que entender que ao escolher frequentar uma religião, eu escolhi abraçar seus dogmas. Eu não estou falando aqui de capacitação, de vocação e de muito menos aptidão para nada. Eu conheço mulheres que limpam o couro do avesso. Eu conheço uma senhora que foi da minha casa, uma EQED, que o pai dela fabricava tambores e tamburetes ou tamborim para vender na instrumento musical. E eu digo, pelo sol que o abençoa meu olho, mãe Nívia retirava um couro de cabrito exatamente em 2 minutos, perfeito, intacto, sem mancha de sangue, sem rasgar, sem nada. Azeite na mão, esfriava a mão, tirava, porque assim ela foi educada. Porém, quando eu tenho a resiliência de me reinventar e entender que no candomblé nós temos os abás e vivemos perante o domínio e a herança de uma cultura ancestral, eu tenho que entender que a minha ideologia de gênero não leva em consideração uma luta resistente pelo que eu quero que me aceitem. Porque eu chego para essa pessoa, quando ela diz que o meu comentário deixou transparecer transfobia, eu digo, e pergunto a ela se ela entende o que é o real e o ideal. E aí ela me comentou que ela só executava o toque em momentos muito ímpares, por necessidade, por não ter ninguém no ouro interno. E a gente sabe que a mulherada tem muita capacidade. A mulher dobra, desdobra e faz um nó. Porém, quando eu vou falar do real e do ideal, real é o que eu tenho na mão, real é essa caneta. E ideal é o que eu posso idealizar com ela, um texto, um xingamento, uma acusação, a assinatura de um cheque. Quando eu falo do real que está ao meu alcance, real é a pessoa que eu sou, real é quem eu me propago a ser e real é o objetivo exato do que eu estou fazendo agora. Ideal seria o que eu viveria no futuro. Então, real para uma mulher e um homem trans, que a sociedade os aceite como ele é agora, que dê ele espaços de fala. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de ver um homem trans, que antes foi mulher, executar um serviço, segurar um bicho, jogar um búzio, balançar o adijá inicial, o iaô, tocar um candomblé, cantar, e entre outras funções. Porém, o dogma que eu escolhi não me permite dizer que é certo ou coerente que um homem trans assuma o atabaque. Existe uma coisa muito ligada que Paulo de Tarso tentou fazer em primórdios atrás, que era o converter e o convencer. Eu perguntava qual sua religião, com uma faca e uma espada na mão. Eu já falei isso num vídeo aqui atrás. E eu te convencia que você era evangélico ou cristão. Eu não te convertia, eu te convencia. Então eu não posso converter todo um EBE em plural, convencendo eles de que eles têm que engolir, aceitar e adequar, usando como balanças de... Eu não comparo um homem trans a um homem alcoólatra, porque a questão de ser trans, gente, é a questão de essência. Nasci num corpo de homem, o Doté nasceu num corpo de homem. Amanhã, o Doté se entende que o nome dele é Maria. Eu até entendo, assim, particularmente eu, William, assumindo esse grau de responsabilidade, que eu não vejo diferença de eu ter conhecido o Doté William homem e amanhã o Doté ser Maria. Eu vou chamá-la de irmã.
Se ele se sente bem adequado usando bata, camisu, calçolão, porque ele colocou o seio, ele invaginou, ele teve uma luta e resistiu, ele tornou o real dele numa futuro idealismo, num eu ideal, e ele está aí nesse prol, porque ele executou o bom e o ótimo dele, e ele se comportou, porque o comportamento ele é social. E hoje, quando a gente fala do comportamento transexual, a gente está vendo uma confusão, uma contusão muito grande, que é a troca da execução pelo que me fere. É muito normal que todos nós tenhamos demônios internos e que a nossa criança interior sempre chore. E a criança só chora, gente, quando ela é corrigida por um adulto. A educação é um vínculo passado, mesmo que erroneamente ele é passado, é uma herança. E é claro, a maldição começou quando Jung falou: meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. Às vezes um zelador que sofreu uma interjeição muito grande do seu pai, da sua mãe, encontra num filho trans, numa filha trans, o motivo dele quebrar dogmas, que é o errado, são quebrar os dogmas, e transpor limites que não são necessários. Eu não preciso retirar uma EQUED do local dela e colocar uma mulher trans, porque a mulher trans ela tem a cozinha, a mulher trans ela tem a feitura de um iaô, a mulher trans ela tem o adornar da roça, a mulher trans, um exemplo, uma mulher trans antes foi um homem, e se esse homem antes era um ogã? Aí tornou-se mulher trans, colocou o seio e invaginou. Isso não dá a ele o direito de retornar ao couro, porque ele assumiu uma outra personalidade. E quando eu fui comparado com um homem transfóbico, é porque, infelizmente, e eu entendo a essência. Gente, desculpa, produto de limpeza, eu sou viciado, então tuchei minha casa, tá me dando um pouco de alergia. Eu entendo a essência a respeito, até vou dar um exemplo a vocês. Quando o meu companheiro tomou 14 anos, o meu zelador falou: faça um convite a uma pessoa do Oxum que você tem afinidade para fazer o cortejo do seu companheiro, para que seus filhos possam assistir a obrigação do seu companheiro. Na hora, ele falou: quais mulheres de Oxum você tem mais afinidade? Eu falei: olha, eu tenho minha comadre Micoiá, mas na hora me veio o Mitundê e Scarlett na cabeça. Eu falei: olha, meu pai, tem duas mulheres de Oxum que eu amo de paixão, que é o Mitundê e a Scarlett. Porém, a Scarlett ela não está mais professante, ela deu uma férias, são duas Oxuns belíssimas. E meu pai convidou o Mitundê, eu fiquei muito feliz que eu tenho uma afinidade muito grande com a Santa de Mitundê, que é filha de mãe Mica, mãe Micoiá. Acho que é filha, isso mesmo, acho que é filha, se estiver errado, me corrijam depois. E eu olho para o Mitundê como uma mulher. Afinal, o Mitundê se comporta como uma mulher. O Mitundê enfrentou as lutas dela e tem um corpo feminino, um comportamento, a delicadeza feminina. Da mesma forma, eu estive na casa de uma zeladora e eu vi um homem trans de Xangô e aquilo me arrepiou a cabeça, porque eu não vi se ele era trans, se era menino, se era homem, mas o que me arrepiou foi a energia do santo. E jamais eu deixarei de ter essa pessoa na minha casa como um visitante, como se fosse com qualquer posição que fosse, como visitante, como adepto, como filho, como irmão, pelo simples fato dele usar calças e um camisul masculino. Até porque nós já somos de religião de furto positivo. A roupa de ração que nós temos é uma roupa de ração que é furto ou usada do que foi herança europeia, o rechilier, a bata, o camisul, tudo isso é herança europeia. Porém, devido à questão dogmática do candomblé que praticamos aqui no Brasil, essa foi dada às mulheres. Porém, uma mulher trans, se ela tem como identidade o seu feminino como questão, e se a mulher trans entende que seu espírito é feminino, diferente do que uma travesti entende, uma travesti, ela entende que ela tem o organograma externo de beleza feminina, mas ela não tem problema nenhum com o seu órgão sexual, com a sua passionalidade emocional. Então, no caminho trans, o problema é esse. O homem trans, ele entende que o seu sistema feminino sexual o incomoda, porque não é a realidade que ele enxerga dele, não seria o eu ideal. O eu ideal é que ele tivesse pênis. Já a mulher trans, ela se incomoda porque ela tem o pênis.
e não era a realidade que ele almejava. Só que para a mulher trans e para o homem trans já existem operações de adequação de gênero, onde a mulher trans faz o invaginamento, acho que a palavra certa é essa, constrói o órgão genitália vaginal. Roberta Close foi uma das pioneiras. E o homem trans consegue também construir um órgão que represente o pênis para melhor adequação do santuário, do corpo. E isso não os diferencia. Porém, uma coisa muito clara, e foi a minha resposta dada a essa pessoa, porém, lembrando que eu estou aqui para pedir desculpas caso a forma dessa pessoa entender fez com que ela se sentisse afrontada ou ofendida, ou deixasse ela perceber que eu tive um comportamento transfóbico. Então, eu não mudo o meu caractere, não mudo a minha jornada, porém, eu tenho que explicar a minha forma de pensar, até mesmo para que essa pessoa entenda. Quando eu falo ela, gente, é ela a palavra pessoa, né? Eu estou querendo desconstruir o homem trans, para ela não. Eu disse a essa pessoa uma coisa muito clara. Eu reconheço sua essência, mas candomblé, ele é orgânico, inorgânico e fisiológico. Orgânico, o que nós somos, o que é palpável. Inorgânico, o que nós cremos e o que nos toma, o arrepio atrás das orelhas. E fisiológico, porque isso aqui constitui mais da metade de tudo que nós somos. Então, infelizmente, um homem trans, ou felizmente, não sei, posso falar infeliz, é criação divina, né? Infelizmente, o homem trans nasceu com útero e vagina. Infelizmente, a mulher trans nasceu com pênis e testículo, antes de ser uma mulher trans. E esses órgãos genitais dão a essas pessoas uma fisiologia masculina e feminina, mesmo que interna, mesmo que calada. É uma coisa muito interessante, e quando a gente fala do ciclo da autossabotagem, o medo e a ansiedade sempre vão de encontro a quem nos acusa. Então, um sabotador, ele agride a mãe, agride o pai, agride o vizinho, que chama ele para trabalhar, porque aquilo está ferindo ele. Já no caso da sexualidade, a autossabotagem é o chicote nas próprias costas pela insatisfação do que é real à minha vida e do que seria ideal para mim. Ideal que eu nascesse compenetrado dentro do corpo físico, espiritual e essencial e da identidade e da individualidade que eu desejo. Porém, não é essa a realidade que os homens trans e mulheres trans enfrentam. E eu digo, quem sou eu para falar o que eles são, deixam de ser? Porque eu, como homem gay, já enfrentei muitos problemas. Colofé, a Carlinha, minha irmã de Ori, a Carlinha sabe muito bem como eu processo essa informação. Tanto é que a Carlinha teve a gentileza, quando eu falei, minha velha, vem para cá para o meio do culto, quer um pano da costa, quer isso, aquilo, outro. Ela me chamou em cantinho e falou, meu pai, eu sou uma mulher trans. Eu falei, bem, eu enxergo uma mulher. Porque a gente, quando vai falar se acha certo ou errado se a pessoa é trans, eu tenho que entender lutas, abandonos, desafios, sacrifícios, dentre eles o pior sacrifício. Se nós, na quarentena agora, não conseguimos conviver com a nossa própria realidade, porque Freud já diz isso, que é a normativa do ser humano conviver com a sua personalidade. Conviver consigo mesmo. Então, só quem enfrentou esse processo, teve a sorte de, como homem ou mulher trans, transcender, já sabe que já são um milagre da natureza, porque eles conseguem enfrentar o que é o real e buscar o que é ideal. Porém, nessa questão não entra dogma. Entre orgânico, inorgânico e dogmático, eu sou fruto de uma religião herdada e deixada por negros. Quando eu entrei na cartilha do candomblé, eu entendi que o candomblé disse a minha pessoa um exemplo. Eu já fui homem que usei torso. Eu já fui homem que usei pano da costa. Não me envergonho, não vou me esconder, porque criticam. Eu não tenho seio e nem tenho útero. Então eu não tinha que proteger com o pano da costa. Mas lá na África, alguns um paninho, um axó e tchau e benção. Mas é lá na África. Eu não sou candomblé africano tradicional. Eu sou candomblé brasileiro. E quando eu tive a inteligência de uma IA me falar assim, babá, tá usando o pano da costa, eu já ficar mais gordinho com o pano da costa. E o pano era de listras, já eu rio só de lembrar. Falei, mãe, eu acho bonito, o composê, eu ganhei o direito, eu gosto. Ela falou, então,
Mas lembre-se, quando você protege algo, você sinaliza. E ela me fez uma parábola, uma comparação, que eu só tranco a porta de um cofre quando há um valor dentro dele. Então, que o pano da costa para ela era a chave de um cofre que protegia o seu seio e protegia o seu útero. E dali, entre outros conhecimentos, aboliu o pano da costa, mas continuei usando o torso. Sou de Logon-Edela, o Edel orixá é faísta, né? Então, eu achava bonito um torso bem adornado, uma orelha bem colocada. Daí, eu na iniciação de um Oxalufã da minha casa, Oxalufã, depois de pronto, na semana de espera da festividade pública, Oxalufã me chamou e pegou um pouco de atim, que eu ainda sou adepto do culto da fabricação do atim do Oxalá, na Semana Santa e tudo mais, né? E que são cultos também de cultura de furto positivo. Oxalá pegou um pouco de atim, pintou o rosto dele, pintou minha cabeça e disse: meu pai é tão bonito para que tenha que se adornar de torso. Oxalá conhece... Ai, me dá vontade de chorar, gente. Oxalá conhece meu pai por isso daqui, pelo ori que ele tem. Dali eu me recolhi ao meu humano, à minha insignificância, e eu entendi que Oxalá quis me dizer que o meu adorno era Queté. Mas não critico, os meus filhos que gostam de torso, sou o primeiro a adornar. Mas eu, para minha pessoa, para o meu idealismo, entendi que o torso não me servia mais. Claro, meu zelador vai adornar meu ori com um torso nas obrigações. Ele vai me colocar um torso, porque a obrigação do Oxalá é mais singelo, o obi, e ele tem que ser composto. O torso nada mais é para o homem que o rompante do útero da mãe. Mas o assunto não é esse, voltando ao assunto. Então, o que eu venho a dividir com vocês é, primeiro, meu pedido público de desculpas caso eu tenha magoado algum homem ou mulher trans com o meu vídeo de ontem. Meu vídeo de ontem foi a minha indignação referente ao que eu passei. Gente, eu estou recebendo uma ligação e deixa eu recusar a ligação. O meu vídeo de ontem só foi referente ao que eu passei de indignação pelo que aquele zelador falou de troço ou não troço. Se ele usou linguagem coloquial ou não, até para usar linguagem coloquial ele deveria se responsabilizar por essa linguagem. 2. Quando eu falei que para minha cultura não é coerente que o homem trans assuma o tabaque ou que a mulher trans assuma a posição de uma EQED, mesmo que se um dia for Ogã quando homem, é porque a gente não tira o título do outro para afirmar o nosso. Entre o convertimento e o convencimento, não preciso convencer ao meu irmão de santo que é hétero, que eu como gay sou melhor que ele, destronando ele nas funções dele, até porque na casa do meu pai de santo, gente, sai muito barulho porque o meu companheiro está chegando, os cachorros vão latir. Na casa do meu pai de santo, são os homens gays zeladores que levantam um carrinho e vão embora, até porque tem muito homem hétero com bucite, com bico de papagaio, entre outras questões. Eu, como homem trans, eu não preciso tomar o lugar do Ogã, do Runtó, do Tata de Ngoma, essa palavra é essa, então pode me corrigir, não tem problema nenhum com isso, porque eu não sou o Tata de Ngoma. O orixá, quando apontou, escolheu aquele guardião, aos Ogãs fica dado o guardar o trino de atabaques, porque o trino de atabaques era o que coava, que chamava os deuses para a terra, mas os Ogãs, desde os grandes quilombos, eram os protetores, os que batiam, os que levavam agressão e os tinham de encontro à defesa do quilombo. Naquela época não existia o homem trans. Talvez um homem trans hoje capoeirista dê muito mais porrada que um próprio Ogã, mas a função era dada aos homens da defesa. Ao EBE, a sociedade interna, nunca eu, como zelador, destrono a mulher da minha casa. Por mais que eu seja zelador, eu jamais vou destronar a mulher da minha casa, porque ela tem útero e vagina. Ela dá a vida. Eu posso ser a semente que vai fecundar, mas jamais eu posso ser o finalizador. E as grandes roças de candomblé mais sérias, seus grandes patriarcas, têm ali a mulher chamada Gibonã, que é aquela que cria, que educa, que corrige, e que no período de iniciação, o seu roncó pertence à sua Gibonã. Toda roça de candomblé tem suas etemins, suas mais velhas, tem suas derés, mães pequenas, mães criadeiras. Se o candomblé fosse para um ritmo machista, porque quando você é tido como transfóbico, você é machista, né? Ou até feminista, que tem muita mulher que é transfóbica, que é feminista. Mas eu não estou aqui querendo trazer resgate, me equalizar
ou me adequar a homens e mulheres, eu estou aqui me adequando a seres. Então, na minha casa eu tenho a sorte, eu falo sorte que eu tenho hoje eu digo meu filho, que a roça descobriu que essa menina era menino trans, porque os seus comportamentos de isolamento eram como um homem, muito sério, comprometido, compenetrado com a religião, dogmático, porque mesmo se entendendo como um homem trans, não teve problema de fazer o enxoval e vibrou na minha saia. Minha mãe é a gibona da minha casa, e eu tenho mais 2 filhos que são costureiras, mas minha mãe é a gibona da minha casa, minha mãe carnal, são as pessoas mais procuradas para costurar. E essa pessoa, ao final de sua iniciação, eu conversei e falei, filho, se a todo momento você entender que a saia fere a ideologia do seu ser, isso não vai torná-lo menos filho e mais filho. Porém, você tem um útero e você tem uma vagina. Mesmo se você vier a desmamar, você tem lá o seu organograma interno, não sei se desmamado, o organograma interno fica, como é que fica a glândula mamária, toda essa brincadeira, mas eu falei, mas é necessário que você lembre da proteção. O pano da costa é sua indumentária, para que você tampe seio e vagina, caso a saia lhe incomode. Esse meu filho não se incomodou de nada. Eu o chamo de filho, porque eu não reconheço ele essência feminina nenhuma. Como homem, façam que ele seja respeitoso às suas irmãs, porque se você é um homem trans, o candomblé não é livre de maldades, porque eu sei que na casa do meu pai, a minha madrinha, que foi minha mãe, a mulher que me criou quando entrei para a casa do meu pai, foi a que é da casa dele. E eu chamo minha madrinha Cris. E imagina, minha madrinha Cris é pequenininha, eu sempre fui gordinho, e lá pelado na hora do banho com uma vergonha, minha madrinha falou assim, filho, além de você cega, eu não estou nem um pouco interessado, você é como se fosse um moleque gordinho pelado andando pelo quintal. E aquilo me marcou muito, pelo respeito que ela teve pela minha pessoa. Ela falou, a mãe vai ficar de ladinho para você não se sentir tão incomodado. Eu tomei seu banho, na hora do tó, a mãe chega com os procedimentos, todo mundo sabe, para dar o seu tó e fazer o que tem que fazer. Na minha casa eu tenho pessoas específicas para dar banho. Eu tenho pessoas específicas para cuidar do interno. Por melhor ou mais exposto ou pior que seja o ato litúrgico a ser incorporado, se há um ato de nudez ou de pré-nudez devido à precisão daquela iniciação, a gente faz um composê de pessoas que não vão ter aí um segundo olhar. Então acho que talvez seja essa a peculiaridade do real ideal. Então lembrando, passando para pedir desculpas caso a minha live de ontem tenha incomodado algum homem trans, alguma mulher trans, dizer que eu sou 100% apoiador das suas questões, porém, eu não posso apoiar a sua questão, me converter à sua causa e tentar convencer os mais velhos lá atrás de mim que eles vão ter que abolir os dogmas cuja qual eles lutaram e acreditaram. Lá atrás, as mulheres e homens lutaram pelos seus ideais. Hoje, aqui na frente, nós lutamos por outros ideais. E ideal é, se toda a minha luta, tudo que eu construí aqui na frente, chegar lá na frente com um peso de teor de caráter e um peso de teor de agradabilidade positiva. Quando eu falo caráter, não é chamando mulher trans, homem trans de mau caráter, para a gente evitar um segundo leque. É caráter de conduta. Eu não preciso ser para ter. Eu não preciso ter para ser. Eu preciso ser para ter. O que está muito constituído dentro da nossa questão é que nós precisamos entender que tudo que nós herdamos vem de uma cultura de luta e de imposições e também de transposições, porque ser um homem trans, uma mulher trans, é transbordar, é transpor o limite do linear do que é normal. É um corpo que se entende, a alma que se encontra, a essência que se diz. E isso não pode ser roubado. Para uma criança, a descoberta da identidade começa quando a criança entende que ela é sexualmente ativa, ela tem um pênis ou uma vagina e ela entende sua identidade sexual como ser quando começa aquele tempinho de não ver, mamãe, quero tomar banho sozinho, mamãe, escolho minha roupa. E até uma coisa interessante, eu tive um grande amigo meu de colégio, na 4ª série, que o apelido dele era Quinzinho, era Joaquim Silva o nome dele. E o Quinzinho era um homem extremamente feminino. Era feminino, mas feminino demais. A gente continuou ali, 4ª, 7ª, 8ª série, o Quinzinho tinha umas unhas desse tamanho. E ele era negro, mas era um cabelinho alisadinho, com franjinha, costeletinha aqui.
E o quinzinho, extremamente feminino, de calça grudada, camisetinha grudadinha, era o homem que mais namorava mulheres. Que é uma coisa bem interessante. Quando a gente fala do homem e da mulher trans, a gente fala de um corpo que compreende que a sua essência, no caso do homem trans, uma mulher que compreende que o corpo cuja qual sua alma habita não é real. Quando eu falo da mulher trans, é de um homem que entende que sua alma e sua essência não habitam no corpo de homem. Porém, ser um homem ou mulher trans não quer dizer da sua positividade sexual. Eu conheço homem trans que namora mulheres héteros, eu conheço homem trans que namora outro homem trans, eu já conheci homem trans que namora uma mulher trans e tem atratividade pela sua genitália, eu conheço homem trans que é bissexual, eu conheço homem trans assexuado. Então, estar bem também não é escolha de sexualidade. O que a gente não pode ter é essa cultura do escarnecer. Eu não posso deixar que o meu medo interior, que a minha criança interior, que o meu ciclo de sabotagem transponha, leve ao outro as dores que são somente minhas. Somente eu posso me sentir acusado. Se em algum momento o homem trans e mulher trans se colocaram no rodízio da culpa, é porque houve um start. Descobriram que era um homem e mulher trans. Esse start gerou um evento. Esse evento foi acusado, abatido, foi chicoteado, daí houve um envergonhamento. E a pessoa trans se colocou em predisposição depressiva. Ela tem que fazer o ciclo da culpa anterior, porque não há culpa em ser o que se tem. O homem e mulher trans tem uma essência, tem uma alma e tem que ser respeitado. Jamais vou chamar Carla de Carlos. Não me incomoda ver Carla de camisul, de pano da costa, de torso, por mais que a Carla se comporte nessa questão. Porém, ao descobrir a minha individualidade, eu tenho que entender que ser individual também vai muito além do que eu acho, vai também para o olhar peculiar do outro. E quando eu toco no outro, eu toco no ótimo. Bom é para mim, ótimo para o outro. Porém, bom também é um grande escravizador de permanência em zona de conforto. Então, que a gente possa, a gente, inclusive eu, tornar um pouquinho dessa discussão de saberes e seres e talvez, e entender que de nenhuma forma eu quis magoar o ser trans, a mulher trans, o homem trans, a travesti e o afins. Eu só venho dizer que apoio essa causa, sou uma pessoa extremamente aberta e respeitadora da essência, porém, por ser respeitador, eu sou dependente de uma pirâmide hierárquica. E que nessa pirâmide hierárquica, até que se prove o contrário, eu não estou calculando capacidades, vocações e afinidades. Eu estou calculando que o meu dogma, cuja qual eu me iniciei, me diz que mulher não sobe ao couro, que homem não pratica culto lesse a mim, que mulher não mexe em culto Thor, o culto da mortandade, e por aí a coisa vai. Existem restrições e aptidões, é claro. Eu tenho na minha casa o Ogã que bate um acarajé melhor que uma mulher. Isso não faz dele mais feminino, mais masculino, faz dele capaz. Mas se eu tiver com uma mulher na cozinha, mal feito ou bem feito, primeiro eu pergunto a ela se ela gostaria de abrir mão para aquele homem bater o acarajé caso ela não esteja lá. Só ver o que o meu irmão Okun escreveu aqui. É isso mesmo, irmão Okun, Colofé. Infelizmente, o que eu, às vezes, agora é um pré-chicotinho. O que eu acho muito complicado são as dores internas, a criança que chora interna, o anormativo tomar a sua essência trans, a sua descoberta trans, como vitória impertinente para o convertimento. E falar das alusões, gente, da customização do candomblé. A gente não pode customizar o candomblé para que seja agradável e ser quantitativo. Quantitativo ainda não é qualitativo. Melhor um em boa intenção do que 1000 em múltiplas intenções e talvez intenções negativas. A mim não me interessa
o Ogã bêbado, a Ekede promíscua, o Yaô relaxado, até porque se eu abrir uma roça, é sobre esse lombo que a roça tem que andar. Para mim interessa a qualidade, interessa para o Dr. William a qualidade de culto. Porém, um culto que é dogmático, né, gente? Não dá para discutir isso. Então, não tem como a gente ainda galgar esse degrau e entender que uma mulher pode assumir um coro, que um homem trans assume um coro e que uma mulher trans assume o local do Meked. Porque aí é desconstruir. E quando eu entro em desconstrução de gênero, eu entro em humilhação, eu entro em prevaricação e eu entro em egocentrismo. Então eu peço a cada homem trans, mulher trans, travestis e afim que assistiu minha live ontem sobre o zelador que chamou nossas consequências de troço, que em nenhum momento eu quis magoá-los ou quis ofendê-los. Só que a religião que nós escolhemos diz que homem é para algumas funções, mulheres para algumas funções. Porque eu também estou construindo o seu mundo, eu sou um homem gay. Como um homem gay, eu não estou construindo no mundo dos homens, no nome das mulheres. Ah, para o senhor é fácil falar, até está confortável. O senhor pode tocar tabaco, que tem corpo masculino. O senhor pode ir para a sala fazer isso, tem corpo feminino. Não. Até mesmo porque os ogãs que tenho, eles aprenderam a tocar entre eles. Eu sei tocar? Sei tocar. Um pouquinho para uma necessidade. Até porque eu mantenho a minha genitália masculina e o meu comportamento masculino. Só a minha afeição afetiva é por outro homem. Entendeu? Eu já tive na minha casa que é de lésbica. De ter mais musculatura que o meu próprio corpo. Que para ela o corpo indiferia. O seio estava lá, a vagina estava lá. E como é que é de lésbica, ela foi para a função, fazer a função dela. Para mim não existe ogã gay. Ogã é gay? Que bom, a identidade e preferência sexual dele. Porém, ele também corta, ele também toca, ele faz tudo que tem que ser feito. Então, a gente não desclassifica quando a essência e a fisiologia permanece a mesma. Agora, quando a fisiologia não compete ao caminho abraçado, infelizmente, aos que gostam de mim, obrigado, aos que não gostam, pode continuar não gostando, e aos que acham que eu desrespeitei, já foi feito um pedido de desculpa mais de 4, 5 vezes, apesar que eu acho que eu não tenho que me desculpar, porque não foi minha intenção magoar, porque quem assistiu minha live do real e do ideal vai entender o meu pensamento. Eu sou totalmente aprovador de que você se equalize na sua essência e seja respeitado. Afinal, eu lutei para ser respeitado como homem gay. E você também lutou para ser respeitado como homem trans, como mulher trans. Porém, o respeito não envolve o positivismo agradável do caráter. E, infelizmente, respeito existe dentro de uma religião de matriz africana de herança e respeito dogmático. Então, se eu quero seguir o candomblé, eu tenho que ser dogmático. E aí, infelizmente, discordar com a posição do homem trans que estava tocando o atabaque lá no candomblé do menino que falou a palavra troço, porque por mais que melhor tenha sido a sua intenção, meu irmão, por mais agradável que seja, mais responsável que seja que foi a sua intenção de não deixar um culto morrer, em louvar ali Orixá o Saim, a troca de cabeça do menino do Oxalá para o Saim, por melhor que foi, perante aos dogmas da nossa religião, por mais que a sua ancestralidade falou atual, contemporânea, e entenda que você fazer isso e aceita, é como diz o ditado, cada um mexe sua panela na sua casa. Então, para desconstruir o seu entendimento que eu fui transfóbico com você, eu te digo, na panela cuja qual eu mexo, minha colher de pau não permite homem trans no atabaque. Na panela cuja qual eu mexo, a minha colher de pau não permite mulher trans como Ekede, fazendo função de Ekede. Porém, se eu for até a sua casa, você tocando seu candomblé, você bater no seu couro, a mim um pouco indifere. Eu vou estar lá com certeza batendo palma a energia que está ali. Até porque, se você está próspera, saudável, feliz ou infeliz, próspero ou não, compete ao desígnio de responsabilidade emocional para com a sua vida. Então, só para deixar mais uma vez, dar tchau para vocês e deixar um beijinho de tchau,
e ler o comentário de todos. Existe, meu irmão Ronald falou um tempo atrás sobre as alegorias da caverna, né, de Platão. E é tão interessante como a gente consegue em Platão achar muito do que ele quis falar sobre a regularidade política e social da nossa atualidade. Tão velho, tão antes do difúndio da nossa religião, ele já dizia. E na alegoria da caverna, existe um período que os que adentraram para sair questionavam, estavam lá dentro, o porquê eles estavam tão satisfeitos se haveriam um mundo lá fora. E então existe a confortabilidade do que sou, a zona de conforto pelo que sou e a zona de desafio que me leva a sair do bom para o ótimo. E eu digo a cada homem e mulher trans, se desafiem a sair do bom para o ótimo. Só entendam que o bom para vocês pode se tornar ótimo, mas que o ótimo de vocês tem que ser bom para toda uma sociedade. Infelizmente ou felizmente, vivemos num compacto disso. E dentro do contexto do candomblé, nós temos grandes iás, grandes babás, que não acordam com a troca ou a customização. Na Umbanda tem mulheres que são tabaqueiras, eu já vi. Não posso falar, não sou umbandista. Mas dentro do candomblé, nós não podemos destronar algum dia construído, porque desconstruir uma cultura, para que essa desconstrução apoie a minha forma de pensar, é uma alienação parental. É levar para o futuro eu, como zelador, zeladora, trans ou não, gays e afins, lésbica, transexual ou travesti, eu não posso desconstruir, eu não posso dar para o futuro uma ferramenta para a minha futura crucificação. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá. Lembrando que a minha live de domingo foi de indignação à situação. E sendo usado linguagem coloquial ou não, que o Olodumare profere o perdão ao zelador do Oxóssi, né, de tal a mim. Minha segunda reflexão sobre essa live de hoje é referente à pessoa que eu vi, porque o que me incomodou muito foi quando eu vi uma postagem dessa pessoa dizendo assim: nunca deixe ninguém fazer com que você desacredite do que você é. E quando chega ao ponto que a sua forma de ser fere o outro, você tem que dar um passo atrás e reconhecer o seu erro. Então, vim aqui descrever com vocês como eu penso o que é ser uma mulher trans, homem trans, dentro da minha casa. E ali dentro da minha casa, a colher que mexe o pau é minha. Jamais vocês vão ver na minha casa um homem trans no atabaque, não porque ele não tem a capacidade. Tem muita mulher feminina que repica um atabaque melhor que um homem. Porém, um tambor, um atabaque, encorado, atabaque esse, que já veio da cultura dos tambores de vinho portugueses, encorados, e até a lenda do Aon, toda coisa mais. Um tambor é ritmista, um atabaque ele teve preceitos e conceitos para se tornar um atabaque, é pertencente a um corpo docente de homens que o dominam. Assim como o Ogã não sai do seu trono para raspar o Mequede, é um exemplo. Digamos que eu tenho uma mulher trans, que foi um Ogã. Um Ogã se tem de mulher trans. Não é porque ele tornou-se mulher, colocou-se em vaginou e assume a sua essência feminina, que por ter acesso ao conhecimento vai dar-lhe o direito de ser alorixá. Não pertence ao campo dele. A partir do momento que ele deixou o seu mundo masculino para trás e deixou sua genitália, mesmo ainda tendo seu organograma interno como homem, ele vai ter que se localizar no culto onde não vá ferir as estratégias ancestrais da sua religião. Agora, cada casa abraça o que quer. É que vão falar, até está falando demais, já tem muita casa que está próspera, está certa, com mulher me tocando e assim. Amém. É o que eu falo, quando eu vou à casa do outro, eu vou para... Sou egoísta, eu vou para recolher uma fatia para mim. Eu não vou para julgar. Eu julgo na minha casa, junto com os meus mais velhos e os meus cargos, que tem a liberdade de chamar a atenção, que é errado para mim. Então, só para esclarecer, passei para deixar para vocês esse desabafo que estava me sufocando, me incomodando, porque eu jamais na minha vida fui acusado de homofóbico, de transfóbico, ou jamais me coloquei nessa posição. Tanto é que eu entendo a plena diferença. Eu entendo a composição de uma mulher trans com o nome de mulher, com seu corpo de mulher numa baiana. Eu já não entendo um gay afeminado de baiana, porque eu entendo que ele é gay, ele é um homem gay. Se ele é afeminado, não dá direito a ele de composer, porque não é a realidade de gênero dele. Ele é um gay de um leque diferente.
Ele é um homem feminino, afeminado, com cultura gay e afetividade emocional por outro homem. Ele não luta uma luta interna com um contexto desagradável do seu corpo, porque só se a gente sofre de depressão porque está gordinho e é uma coisa que é fácil mudar, já que tem seus gatilhos emocionais ali, eu não posso calcular o que seria a dor de eu estar dentro de um corpo que eu não me adequo, porque uma roupa apertada já nos incomoda, nos sufoca. Imagina um corpo que não nos agrada e um corpo que você não reconhece. Gente, beijos de respeito e luz. Meu colofé a todos os homens trans, mulheres trans, travestis e afins. Não há diferença, somos uma única molécula. A palavra religião é religar. Porém, eu me senti na obrigação de vir aqui falar isso, até mesmo para que a pessoa que assistiu minha live, que estava participando lá daquele culto, entenda que eu vou respeitá-lo como Leste Orixá, como uma pessoa iniciada, raspada, possibilidade de santo, que tem o seu desígnio de, atualmente, Babalorixá. Já houveram discussões anteriores que falam que a sociedade, o clã mais velho de Candomblé não aceita que um homem trans seja chamado de babá, uma mulher trans chamada de Iá. Eu não consigo ainda compreender o porquê não desse respeito, porque já é existente, já é real. E talvez fosse ideal que nós o chamássemos desse nome, porque quando eu me tomo de Yansan, ninguém chega para o corpo tomado dessa divindade e diz assim, o Senhor, minha mãe Yansan, quer isso, quer aquilo, aquilo outro. Não, nós respeitamos a essência que habita no aradu, no corpo. E por que não respeitar a essência da pessoa? Eu faço até um apelo aos meus mais velhos que entendam o apelo aqui desse mais novinho e talvez entendam que as dores que vocês sofreram foram umas e as dores que o homem e a mulher trans sofrem são outras e que as nossas dores de homem gay e mulher lésbica são outras. Porém, o que não pode ser nunca permitido, mesmo quando for do Hotel William, é que o ultrapassar da minha vontade ou ultrapassar do que eu falo ou o foco que eu profiro aqui com vocês venha a ferir uma outra pessoa. Então, como eu acho que eu não feri, mas eu trouxe aqui a minha explicação do porquê eu não aceito e não creio de um homem trans assumir um atabaque. O porquê que eu não aceito e não creio de uma mulher trans tomar uma posição de EQED. Não é porque eu não aceite e não creia que não existe. Eu somente sigo uma ritualística dogmática dada pelos meus ancestrais. Grande beijo, até um próximo dia. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Orê, Saravá e Mojuba, e obrigado por cada um de vocês que estiveram comigo aqui nesse desabafo. E eu espero que esse homem trans, juntamente com o outro homem trans que estavam participando desse toque, entendam a minha posição, mas que tenham seus parabéns por terem a aptidão de tocar, a aptidão de cantar. São aptidões, só que para a nossa forma dogmática, são aptidões que não são de boa equalização. Eu até falei na minha live que trazia malefícios. E essa pessoa me falou, eu não vejo malefício, o orixá não vê malefício onde há boa vontade. Mas o próprio ataque que essas pessoas sofreram, as pessoas preconceituosas, são os malefícios. Então eu acho que a conquista ela é gradual. A conquista ela é passo a passo. Mais importante que se apressar a conquistar, tornar ideal e confortável sua forma de existir, é você estar real e confortável com você mesmo. E muito menos que apressado seriam passos leves e tênues, mas não seriam regressivos. Um grande beijo, Colofé, e até um próximo encontro, gente. Tchau, tchau.